Durante décadas, os fãs debateram sobre uma das relações mais complexas do heavy metal. James Hetfield transformou o Metallica em uma força global, enquanto Dave Mustaine transformou a rejeição em ascensão com o Megadeth, uma banda que desafiou sua antiga banda por anos. A história deles é repleta de raiva, traição e momentos que quase levaram à reconciliação, mas que nunca se concretizaram. Agora, ao refletir sobre seu passado mais tarde na vida, Hetfield fala mais abertamente sobre o homem que esteve ao seu lado desde o início. A verdade por trás dessa história é muito mais emocional e complexa do que as manchetes sugerem. O fogo que construiu o Metallica, muito antes de o Metallica se tornar uma das bandas mais poderosas do heavy metal, era simplesmente uma ideia compartilhada por dois jovens músicos ansiosos para levar o metal a um território mais sombrio e veloz. James Hetfield e Lars Ulrich ainda eram desconhecidos quando começaram a formar a banda, mas ambos compartilhavam uma visão profunda do que a música pesada poderia se tornar. Eles queriam uma agressividade, velocidade e garra que a maioria das bandas da época temia alcançar. No entanto, faltava-lhes um guitarrista que pudesse corresponder a essas ambições. Esse elemento que faltava surgiu quando Dave Mustaine entrou para a banda. Desde o início, Mustaine não era apenas mais um músico em busca de uma banda. Ele chegou com uma confiança genuína e um estilo de guitarra que transformou imediatamente o som da banda. Sua forma de tocar era precisa, caótica e imprevisível, dando às primeiras músicas do Metallica um toque ameaçador. Hetfield e Ulrich reconheceram imediatamente que essa era a energia que procuravam. Naqueles primeiros ensaios, a influência de Mustaine era onipresente. Seus riffs ajudaram a moldar músicas que mais tarde se tornariam pilares dos primeiros trabalhos do Metallica. Canções como The Four Horsemen e Jump in the Fire carregavam o DNA agressivo de seu estilo. Muitos fãs ainda não conseguem apreciar o quão profundamente seu estilo moldou a identidade inicial da banda. Sem a presença dele naquela época, o som inicial do Metallica poderia ter evoluído de forma muito diferente. No entanto, a mesma intensidade que fez de Mustaine um músico tão formidável trouxe instabilidade para a banda. Seu estilo de vida rapidamente se tornou um problema sério. O abuso de álcool começou a afetar os ensaios e as apresentações, e as discussões com outros membros tornaram-se frequentes. A tensão foi aumentando gradativamente dentro da banda, mesmo com o crescente sucesso musical. Um incidente em particular expôs a fragilidade da situação. Depois que o cachorro de Mustaine danificou o carro do baixista Ron McGovney, um confronto se transformou em violência. A discussão foi um dos vários momentos que convenceram Hetfield e Ulrich de que a banda poderia não sobreviver se a situação continuasse. Não se tratava mais apenas de música. Surgiu a questão de se o próprio Metallica conseguiria sobreviver. A decisão que se seguiu foi uma das mais difíceis que a jovem banda teve de tomar. Pouco antes de se prepararem para gravar seu primeiro grande álbum, Hetfield e Ulrich deram um passo que mudaria para sempre a história do metal. Sem aviso prévio, expulsaram Mustaine da banda e o mandaram de volta para Los Angeles de ônibus. O choque do ocorrido nunca passou completamente. Ele acreditava ter ajudado a construir as bases do Metallica e se sentiu traído por pessoas que um dia considerou amigas. Para Hetfield, a decisão carregava um peso emocional enorme. Anos depois, ele admitiu que não se tratava apenas de uma decisão de negócios, mas da dolorosa perda de alguém que um dia fora como um irmão para ele. Nenhum dos dois imaginava, na época, que aquele momento desencadearia uma de suas rivalidades mais antigas, uma rixa que daria origem ao Megadeth. Quando Dave Mustaine foi forçado a deixar o Metallica, a experiência não apenas encerrou um capítulo em sua vida, ela acendeu algo muito mais poderoso. Enquanto o ônibus o levava de volta para Los Angeles, ele permaneceu sentado sozinho, sentindo uma mistura de humilhação, raiva e determinação. A banda que ele ajudara a construir continuou a prosperar sem ele, e ele não estava disposto a desaparecer silenciosamente. Em vez disso, começou a planejar como provar que deixá-lo ir fora o maior erro que o Metallica já havia cometido. Essa determinação se tornou a base do Megadeth. Mustaine não criou a banda como uma simples continuação de sua carreira. Ele a via como algo muito mais pessoal. Cada riff que ele compunha, cada letra que ele gritava, carregava o peso da rejeição. Ele queria construir uma banda tão poderosa que pudesse rivalizar com o Metallica e desafiá-lo em todos os sentidos. O primeiro passo importante foi o lançamento de Killing Is My Business e Business Is Good. O álbum soava agressivo, caótico e incrivelmente rápido, refletindo a raiva que impulsionou sua criação.
Críticos e fãs logo perceberam que este não era um álbum de estreia típico. A complexidade técnica das guitarras e o ritmo das composições demonstravam a determinação de Mustaine em levar o thrash metal a níveis ainda mais extremos. Uma música deste álbum tornou a associação com o Metallica impossível de ignorar. Mechanics é uma versão retrabalhada de The Four Horsemen, música que Mustaine co-escreveu antes de deixar a banda. Ao lançar sua própria versão da canção com letras diferentes e um ritmo mais acelerado, Mustaine expressou sua vulnerabilidade. Ele lembrou ao mundo que fez parte da música que ajudou a criar o Metallica. Enquanto o Metallica ganhava impulso com álbuns como Ride the Lightning e Master of Puppets, o Megadeth trilhava seu caminho através de pura agressividade técnica. Mustaine se concentrava em arranjos complexos, mudanças abruptas de andamento e uma execução de guitarra que exigia extrema precisão. Seu objetivo era claro. Se o Metallica tivesse se tornado a banda de metal mais popular do mundo, o Megadeth teria se tornado a mais intensa. Durante entrevistas daquela época, Mustaine criticava abertamente seus ex-companheiros de banda, acusando-os de se venderem, ridicularizando suas letras e constantemente lembrando aos repórteres que ele havia feito parte dos primeiros tempos do Metallica. Esses comentários alimentaram uma rivalidade que fascinou fãs e jornalistas. Cada álbum lançado por uma banda era imediatamente comparado ao da outra. Apesar da raiva nas palavras de Mustaine, sua música provou que ele era muito mais do que apenas um ex-membro amargurado. Álbuns como Peace Sells, But Who's Buying e Rust in Peace consolidaram o lugar do Megadeth como uma das bandas mais respeitadas do heavy metal. A maestria técnica nesses álbuns garantiu que os críticos não pudessem descartar Mustaine como o guitarrista que havia sido demitido do Metallica. Enquanto isso, o Metallica continuava a ganhar destaque, tornando-se um fenômeno global. Seu público ia muito além da cena underground do metal, e seu sucesso só intensificou as comparações entre as duas bandas. Os fãs começaram a tomar partido, transformando a tensão entre Hetfield e Mustaine em uma das rivalidades mais famosas da história do rock. Esse silêncio alimentou o crescimento do Metallica. Enquanto Dave Mustaine construiu o Megadeth através da raiva declarada e das críticas públicas, James Hetfield trilhou um caminho completamente diferente. Ele raramente respondia aos ataques e quase nunca mencionava Mustaine em entrevistas. Em vez de discutir com a imprensa, Hetfield dedicou-se a compor músicas e a desenvolver o Metallica. Para muitos fãs, esse silêncio pareceu indiferença. Na realidade, era algo muito mais complexo. Dentro do Metallica, a saída de Mustaine deixou um vazio que forçou Hetfield a evoluir. Com Kirk Hammett assumindo a posição de novo guitarrista solo da banda, Hetfield gradualmente assumiu mais responsabilidades como o centro criativo do grupo. Seu jeito de tocar guitarra rítmica tornou-se mais preciso e poderoso, e seu trabalho começou a explorar vertentes emocionais mais sombrias. A pressão para provar que o Metallica poderia sobreviver sem Mustaine tornou-se uma forte motivação. Essa determinação ficou claramente evidente nos lançamentos subsequentes da banda. Ride the Lightning demonstrou um enorme salto em complexidade e ambição. As músicas não eram mais simplesmente rápidas e agressivas. Eram complexas, emotivas e mais estruturadas do que as experiências caóticas de thrash metal dos primeiros anos da banda. Hetfield começou a escrever letras que exploravam o medo, a injustiça e a luta existencial. Temas que definiriam a identidade da banda por décadas. No entanto, a rivalidade com Mustaine nunca desapareceu por completo. Hetfield admitiu mais tarde que sempre esteve ciente das atividades do Megadeth. Embora raramente admitisse isso publicamente, a rivalidade exercia uma pressão constante sobre o Metallica para que melhorassem continuamente. À medida que o Megadeth se tornava cada vez mais superior tecnicamente, o Metallica precisava aprimorar suas letras e sua entrega emocional. Essa abordagem ajudou a criar um dos álbuns de metal mais importantes da história. Master of Puppets mostrou a banda no auge de seu poder criativo. O álbum combinou ritmo acelerado com arranjos sofisticados, oferecendo músicas que soavam brutais e inteligentes ao mesmo tempo. Isso provou que o Metallica não apenas sobreviveu à saída de Mustaine, como se transformou em algo maior. Mesmo assim, as comparações continuaram. Fãs e jornalistas sempre debateram o quanto as contribuições de Mustaine moldaram o som inicial do Metallica. Qualquer discussão sobre as origens da banda inevitavelmente trazia seu nome à tona. Para Hetfield, essa lembrança persistente criou uma tensão emocional que nunca se dissipou completamente.
Ao longo dos anos, o Metallica expandiu continuamente seu som. Os álbuns introduziram tempos mais lentos, baladas melódicas e uma produção mais acessível. Músicas como Fade to Black e Nothing Else Matters revelaram um lado mais vulnerável do trabalho de Hetfield. Alguns fãs celebraram essa mudança, enquanto outros criticaram a banda por se afastar do thrash puro. Mustaine foi um dos críticos mais veementes, frequentemente acusando o Metallica em entrevistas de abandonar a intensidade que antes os definia. Seus comentários mantiveram a rivalidade viva, mesmo quando os dois músicos raramente interagiam diretamente. Mas para Hetfield, a melhor resposta era sempre a mesma. Ele continuou compondo músicas, fazendo turnês incansavelmente e transformando o Metallica em uma banda que dominava arenas ao redor do mundo. Contudo, por trás desse sucesso, Hetfield também enfrentava seus próprios problemas. O vício, a fama e o peso emocional de liderar uma das maiores bandas do mundo exerciam pressões que poucas pessoas compreendiam completamente. De muitas maneiras, a rivalidade com Mustaine tornou-se apenas uma parte de uma história muito maior. Durante anos, a distância entre os dois homens permaneceu quase total. Habitavam o mesmo universo musical, mas raramente se dirigiam um ao outro diretamente. Esse silêncio perdurou por décadas, até que um momento inesperado os obrigou a confrontar o passado que ambos tentavam deixar para trás. Uma conversa que finalmente aconteceu. Por mais de 20 anos após a saída de Dave Mustaine do Metallica, James Hetfield e seu ex-companheiro de banda viveram em mundos separados. Suas bandas dominaram o heavy metal, seus álbuns venderam milhões de cópias e sua influência moldou gerações de músicos. No entanto, a relação pessoal entre eles permaneceu sem solução. A demissão, ocorrida nos primeiros anos do Metallica, nunca foi totalmente discutida em privado. Em vez disso, a história persistiu em entrevistas, rumores e comparações constantes entre o Metallica e o Megadeth. Tudo mudou quando o Metallica começou a trabalhar em um documentário que mais tarde se tornaria um dos filmes mais reveladores sobre uma grande banda de rock. Durante as filmagens, um momento inesperado aconteceu. Mustaine concordou em se encontrar com Hetfield em particular e discutir o passado pela primeira vez desde a formação do Metallica. Enquanto os dois homens estavam sentados um de frente para o outro, a tensão no ar era palpável. Mustaine não demonstrava mais a agressividade que muitos fãs conheciam de entrevistas. Em vez disso, ele falou abertamente sobre o quanto a demissão o afetou. Ele explicou que perder seu lugar no Metallica não foi apenas um revés na carreira, ele sentiu que isso o apagou da história de algo que ajudou a criar. Uma das coisas mais dolorosas que ele mencionou foi a falta de reconhecimento que sentiu ter recebido. Mustaine contou a Hetfield que nunca recebeu sequer um simples agradecimento pela música que ajudou a compor nos primórdios do Metallica. Essa declaração revelou o peso emocional que o evento ainda carregava. Mesmo depois de o Megadeth se tornar uma banda lendária, ele ainda sentia a mágoa de ter sido deixado de lado. Hetfield ouviu Mustaine atentamente. Em vez de discutir, explicou o quão caótica era a banda naqueles primeiros anos. Os membros eram jovens, imprudentes e lutavam contra o abuso de álcool e drogas. Segundo Hetfield, a decisão de expulsar Mustaine foi uma questão de sobrevivência. A banda temia que a instabilidade contínua destruísse tudo o que haviam tentado construir. Embora tenha mantido sua posição, Hetfield também admitiu que a situação nunca foi fácil. A demissão de Mustaine foi como perder alguém que um dia fez parte da família. A conversa revelou algo que os fãs raramente viam em entrevistas ou manchetes. Por trás da rivalidade, havia dois homens que foram magoados de maneiras diferentes pelo mesmo acontecimento. O reencontro não resolveu repentinamente a tensão de décadas entre eles. Não trouxe uma reconciliação dramática ou um desfecho emocional, mas quebrou o silêncio que cercava o assunto há anos. Pela primeira vez, os fãs puderam ver que a rivalidade entre Metallica e Megadeth não se limitava à música ou à rivalidade física. Tratava-se de história pessoal, orgulho e feridas que nunca cicatrizaram completamente. Nos anos que se seguiram, ambos os músicos começaram a falar sobre si mesmos com mais nuances. Mustaine ainda expressava ocasionalmente suas frustrações, mas também reconhecia que o Metallica sempre havia sido uma parte importante de sua vida. Hetfield, por sua vez, começou a reconhecer o talento de Mustaine mais abertamente do que nunca. Apesar desses pequenos avanços, a relação entre eles permaneceu complicada. Os dois músicos compartilhavam uma história indelével, e essa história continuou a moldar suas interações muito tempo depois do fim do conflito inicial.
Uma rivalidade que nunca termina de verdade. Mesmo após anos de distância, conversas e ocasionais momentos de respeito. A relação entre James Hetfield e Dave Mustaine nunca se tornou simples. Ambos amadureceram, ambos enfrentaram desafios pessoais e ambos construíram carreiras que mudaram a cara do heavy metal. No entanto, a sombra do seu passado ainda paira sempre que os seus nomes são mencionados em conjunto. Nos últimos anos, Mustaine tem falado publicamente com frequência sobre a possibilidade de se reconectar com os seus antigos companheiros de banda. Depois de as tensões entre o Metallica e o Megadeth terem diminuído durante grandes festivais de metal, onde as bandas partilharam o mesmo palco, Mustaine começou a falar abertamente sobre a ideia, que captou a atenção dos fãs em todo o mundo. Ele sugeriu a formação de um supergrupo com Hetfield, Lars Ulrich e o baixista do Megadeth, David Ellefson. Para muitos fãs, a ideia soou incrível. A possibilidade de as mentes criativas originais por trás dos primeiros trabalhos do Metallica tocarem juntas parecia algo que poderia mudar a história do heavy metal. No entanto, a ideia rapidamente gerou uma nova onda de controvérsia. Hetfield reagiu a esses comentários públicos com visível frustração. Em entrevistas, ele sugeriu que Mustaine tinha o hábito de falar demais na mídia e afirmou que discutir publicamente essas ideias o fazia lembrar da versão de Mustaine com a qual a banda havia lutado no passado. Segundo Hetfield, Mustaine às vezes agia sem considerar como suas palavras afetariam os outros. Ao mesmo tempo, Hetfield não descartou Mustaine completamente. Ele admitiu que o vocalista do Megadeth havia recuperado a saúde e parecia menos amargurado do que em anos anteriores. Ele chegou a admitir que, quando Mustaine falava sobre essas ideias, suas intenções não eram necessariamente maliciosas. Segundo Hetfield, Mustaine frequentemente falava com honestidade e emoção, sem rodeios. Após ouvir os comentários de Hetfield, Mustaine o contatou em particular e pediu desculpas. Ele explicou que nunca teve a intenção de criar pressão ou publicidade ao discutir a ideia de um supergrupo. Ele simplesmente queria expressar seu respeito contínuo por seus antigos companheiros de banda e a saudade de tocar juntos. Admitiu que tornar a ideia pública provavelmente foi um erro, mas a história complicada entre eles não terminou aí. Outra disputa surgiu quando as discussões sobre o lançamento de material antigo do Metallica trouxeram à tona a questão dos créditos de composição. Mustaine argumentou que havia escrito partes significativas de várias músicas antigas e que, portanto, merecia uma parcela maior dos créditos. Quando ele levantou a questão durante uma conversa com Hetfield, a discussão teria terminado abruptamente. Ainda assim, houve momentos que, de forma mais sutil, revelaram o quanto os dois músicos ainda se importavam um com o outro. Quando Mustaine revelou publicamente que estava lutando contra o câncer, Hetfield lhe enviou uma mensagem de apoio. Mustaine disse mais tarde que manter contato com Hetfield durante esse período difícil foi extremamente importante para ele. Havia também pequenos gestos que indicavam que a relação não havia se desfeito completamente. Mustaine chegou a enviar uma mensagem para Hetfield depois que o vocalista do Metallica admitiu no palco que às vezes se sentia inseguro ao tocar guitarra. Embora Hetfield não tenha respondido, Mustaine explicou que a mensagem era apenas um incentivo. Esses pequenos momentos revelam uma verdade curiosa sobre a história deles. A rivalidade entre Metallica e Megadeth se estende por décadas, mas por baixo dela sempre existiu um respeito complexo. Eles se impulsionaram mutuamente a se tornarem músicos melhores, bandas mais fortes e figuras mais influentes no mundo do metal. Hoje, a pergunta que os assombra não é quem venceu a rivalidade. É antes, o que poderia ter acontecido se aquele conflito inicial não os tivesse dividido. Será que Metallica e Megadeth sequer existiriam como bandas separadas? Ou será que a união de Hetfield e Mustaine teria criado algo completamente diferente? Ninguém pode responder a essa pergunta agora. O legado de dois músicos cujo passado em comum ajudou a definir o som do heavy metal permanece. A história de James Hetfield e Dave Mustaine não se resume à rivalidade. É uma história de amizade, orgulho, erros e os caminhos complexos que esses dois jovens músicos escolheram quando suas vidas tomaram rumos diferentes. Depois de tudo o que aconteceu entre Metallica e Megadeth, você acha que essas duas lendas poderiam colaborar novamente? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias inéditas do mundo do rock e do metal.